Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez juntos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas na nossa casa. Ok? Então, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, quiser estudar com a gente, vocês serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal. E no item já, o último item, que vai tratar sobre o esquecimento do passado. O último item do capítulo 7º. Então, vamos lá? Vamos estudar. Eu sempre falo aqui para vocês que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Vamos lá? Na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 394. Então, vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos aqui na pergunta número 395. Lembrando que o item é esquecimento do passado. Por que nos esquecemos das experiências anteriores que nós tivemos, dos personagens anteriores que nós já utilizamos nesse aprendizado de espírito imortal que somos? Então, pergunta 395. Podemos ter revelações sobre as nossas existências anteriores? Então, pode-me ser revelado na experiência anterior ou nas outras quem é que eu fui, se fui um personagem feminino, masculino, onde eu vivi, o que é que eu fazia. Nós podemos ter revelações dessas outras encarnações que tivemos? Resposta dos espíritos: nem sempre. Muitos sabem, no entanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, nem sempre a gente pode, então significa que pode, que tem pessoas que sim. E ele diz aqui, os espíritos vão dizer, muitos sabem o que foram, o que fizeram, onde viveram. Eu mesmo conheço pessoas que sabem onde viveram, o que fizeram, estiveram no lugar, na cidade, foram no local onde trabalhava. Mas os espíritos dizem, né? Não é permitido a todas as pessoas dizer abertamente. Mas se fosse permitido, essas pessoas que sabem, muitos sabem, né?
Chico, Divaldo, diversos outros aí que a gente conhece, não só aqueles que escolheram a doutrina espírita como instrumento de aprendizado, mas também outros aprendizados do espírito e que se recordam, sabem onde viveram, têm uma ideia do que fizeram. Então, isso é possível sim. Agora, não é uma regra geral. E aqueles que lembram têm um compromisso porque sabem da responsabilidade de utilizar determinadas informações, tanto para o seu processo como para a coletividade. Ok? Essa foi a pergunta número 395. Então, vamos ver o que Kardec continuou com a 396. Certas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se apresenta a elas como uma imagem fugídia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não seria apenas uma ilusão? Então, o que é que Kardec está querendo dizer? Tem gente que acha, que tem a impressão, que se lembra de alguma coisa, que tem, assim, uma lembrança longe. É como, assim, uma imagem de um lugar, de uma determinada época, que ela tenta trazer a memória de agora, mas que não consegue, mas que fica como aquela coisa longe, como uma impressão. Kardec pergunta, isso é real? Ou isso é apenas uma ilusão? Faz parte da imaginação dessa pessoa? Resposta dos espíritos. Em algumas vezes é real. Então, é algumas vezes real, mas frequentemente é também uma ilusão contra a qual é preciso acautelar-se, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, assim, é possível isso acontecer? Sim. Tem pessoas que têm essa impressão, essa sensação que está se lembrando de algum lugar, de alguma época, de alguma experiência, que tenta trazer aquilo para a memória atual agora, mas que aquilo foge, escapa. Essa experiência foi real mesmo ou é a imaginação dessa pessoa? Os espíritos dizem, algumas vezes é real. Mas a maioria das vezes, ou seja, frequentemente, não é. É uma ilusão. E a gente tem que ter cautela. E hoje em dia, né, com essa coisa da espiritualidade, né, do espiritual, como está muito, todo mundo tem essa impressão, essa sensação de déjà vu. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque isso pode ser fruto de experiências que a gente viveu nessa encarnação agora, de coisas que a gente viu de forma subliminar, que ouviu e aquilo foi guardado no subconsciente, a gente passando em algum lugar que ouviu alguma coisa, ou a cena de algum filme, ou alguma música que nos tocou, e a nossa imaginação criar como se fosse reminiscência, o resultado de uma experiência anterior que a gente viveu, e isso não é o que ocorreu. Então, é preciso ter cuidado, porque isso pode ser efeito de uma pessoa que tem uma imaginação muito fértil, muito superexcitada, que se impressiona muito e que pega, às vezes, informações que foram guardadas de forma subconsciente, que ela nem teve naquele momento ciência, porque passou num lugar, ouviu alguma coisa, ouviu de relance, aquilo foi inconscientemente guardado, não foi de forma racional, e depois, ao lembrar disso, ela pode associar
como se fosse lembrança de uma experiência de uma outra encarnação, de um outro personagem vivido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E seguindo na pergunta número 397, Kardec vai dizer: nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança de existências anteriores é vista com mais exatidão, ou seja, nas nossas existências corporais, quando estivermos encarnados de uma natureza mais elevada, significa que em mundos mais evoluídos, porque nós também estaremos mais avançados no nosso desenvolvimento enquanto espírito, já avançamos. Quando estivermos nesses locais encarnados, em experiências corporais, nesses mundos melhores, mais elevados, ou seja, acima do nível de evolução e provas, como é o planeta Terra, onde nós estamos reencarnados agora. A lembrança das existências anteriores de outras encarnações é mais fácil, a gente tem um acesso mais nítido, a gente consegue uma exatidão maior dessa lembrança. Eu consigo me lembrar que eu já estive em tal época, em tal lugar, que eu já vivi tal experiência. É mais nítido, é mais exato essa lembrança? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: sim, pois à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Claro, gente, né? Seria lógico de se esperar que os espíritos dessem essa resposta. Quanto mais a gente melhora, mais acessos a gente vai tendo a situações melhores. Então, a gente vai tendo maior domínio sobre a individualidade que nós somos. E nós não ficamos presos apenas ao personagem que está atuando agora. Mas nós vamos tendo capacidade, porque corpos melhores, mais sutis, menos denso, menos material. Isso facilita o nosso acesso aos nossos outros corpos, onde essas experiências estão registradas e a gente tem uma melhor exatidão de experiências que já tenhamos vivido antes. E quanto mais a gente avança, maior a nossa consciência, mais habilidade nós integramos, a nossa consciência se amplia cada vez mais. Então, a gente vai poder manejar melhor e de forma mais adequada a essas lembranças. Então, isso não vai nos prejudicar, porque quanto mais ignorante nós somos, menos consciência nós temos, as informações nós podemos utilizar de forma inadequada para nós mesmos e para o outro. Porque já vimos na pergunta anterior que quando a gente se recorda, né, que se houvesse a recordação do passado, quando eu me recordo da minha experiência com quem eu vivi, eu não tenho acesso apenas às lembranças da minha experiência, mas eu tenho da vida do outro também. E quanto mais ignorante eu sou, né, quanto menos consciência ampliada eu tenho, eu posso não utilizar essas informações de forma adequada, que sirva para mim e para o outro. Mas quanto mais eu melhoro, eu cresço, eu avanço, eu amplio minha consciência, eu desenvolvo habilidades, eu vou transformando as minhas inabilidades
eu vou tendo acesso a cada vez mais à individualidade, ao espírito imortal que eu sou. E eu vou tendo ciência de quem sou e do que eu vivi cada vez mais. Uma resposta, né, que já era de se esperar. Quanto mais a gente melhora, melhores são as experiências que viveremos. Então, em mundos de regeneração para melhor, essas lembranças elas vão se tornar cada vez mais exatas, mais nítidas. Não vai ser como aquela impressão ou como um sonho que a gente tenta reter a lembrança, mas não consegue. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta número 397. Então, hoje, nós vimos a pergunta 395, 396 e 397. Então, fica muitas reflexões para nós fazermos até a semana que vem, porque na próxima quarta, às 19 horas, estaremos aqui e lá na nossa casa, esperando vocês para que a gente possa estudar juntos. Vamos orar? Querido amigo, divino Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.